Já já vai começar o nosso culto de casais, amém? Mas antes de começar o nosso culto, eu preciso dar alguns avisos. O primeiro deles, queridos, é que se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva, meu irmão. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Convide os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, para que possa estar se inscrevendo também, amém? A nossa primeira meta é chegar a 1000 inscritos, amém, queridos? Então, vamos nos unir nesse propósito para divulgar o Evangelho de Deus para todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E essa ferramenta ela é poderosa para tal feito. Logo depois de você se inscrever e ouvir a palavra, queria também te pedir para que você desse um like lá, um joinha, porque o YouTube ele trabalha com índice de satisfação. Se o YouTube entender que todos estão gostando da programação que está sendo feita pela Igreja Batista Apacentar, o YouTube vai estar nos divulgando. Então, meu irmão, faça isso, dá um joinha, se inscreva em nome de Jesus. E o último aviso, no rodapé do seu televisor vai estar lá as contas da igreja para que você possa, ao longo da programação, estar devolvendo o seu dízimo, entregando a sua oferta. Em nome de Jesus, saiba que a igreja não está fechada. Todos os seus compromissos precisam ser honrados e dependem do nosso dízimo e da nossa oferta. Amém, querido? Que Deus te abençoe com louvor, logo em seguida com essa palavra, em nome de Jesus. Queremos render graças a Ti, Jesus, o único digno de toda glória. Por isso, como Rei Davi, eu quero Te adorar, Te louvar, estar contigo quando ninguém mais possa me ver, Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração. Como Rei Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração. Como Rei Davi,
Te amo, ó Deus.
sem esperança, ó Deus, que a vista está turva, Senhor. Tu és a luz que ilumina todo o caminhar. Tu és aquele, Senhor, que faz caírem as escamas dos olhos. Tu és aquele, Senhor, que nos desarma, que tira, Senhor, toda a religiosidade. Nós, Senhor, humildemente pedimos em nome de Jesus. Vem nos limpar, nos revestir com teu amor. O amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está se sentindo fraco nessa hora, desanimado, desanimada, saiba que o Senhor é poderoso para te levantar, poderoso para te libertar, poderoso, poderoso, poderoso. Ele é poderoso, poderoso, poderoso. Ele é poderoso, poderoso. Poderoso Ele é. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Volte os Teus olhos, Senhor, sobre este lugar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, benção, né? Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para falar mais de Deus, buscar a Deus, amém? Vamos orar antes de começarmos a palavra, ler a palavra. Amém, Jesus. Pai, nós nesta noite, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai, porque Tu és o único digno de toda honra e toda glória. Senhor, neste momento nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, que o Teu Espírito Santo esteja presente e que o Senhor possa nos usar, Pai, como instrumentos Teus para levar a palavra aos Teus filhos, ó Pai, que neste momento estão em seus lares. Toca o coração de cada um, Senhor, usa-los de acordo com a Tua vontade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos abrir nossas Bíblias, ler uma passagem do texto bíblico que todos conhecem, né? A gente conhece bem, que está lá em Gênesis 16. Vamos ler Gênesis 16, do versículo 1 até o 6, versículo 6. E diz assim o texto bíblico: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. E no versículo 6, Abrão responde a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Vou ler aqui o versículo 11 também, saltando aqui. Diz assim o versículo 11: E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Em algumas traduções, ele
ele fica mais claro aqui que Ismael guerreará contra seus irmãos, né? Então o que a gente vê aqui no texto bíblico, nesse capítulo 16, é uma situação bem chata dentro de um relacionamento, dentro do casamento, né? Abrão e Sarai eram casados, eles eram esposo e esposa, marido e mulher, né? E eles tinham um relacionamento firme, a gente sabe disso. E o que tinha desde a origem da história de Abrão, aqui a gente vê no texto bíblico, é que Sarai não podia ter filhos, né? E o peso de não poder ter filhos vem mais forte quando Deus faz a promessa, e a promessa vem antes desse capítulo 16, Deus faz a promessa para Abrão que ele ia ter uma descendência extraordinariamente grande, né? E aí o que acontece então? Sarai fica nessa ansiedade, porque ela não poderia ter filho. E aí o que acontece em todo esse contexto, né? A gente vê Sarai tomando as rédeas, liderando o casamento neste momento, do capítulo 16, aqui, tomando as rédeas do casamento, decidindo pelo casal, né? A gente vê um Abraão omisso, extremamente omisso aqui. É óbvio que pode ter sido útil, pensando de uma forma maledicente aqui com relação a Abrão. A esposa dele vai e oferece a serva, que é exótica, é uma egípcia, né, para ele, e ele aceita, ok, né? Nenhum dos dois consulta a Deus quanto a isso, tá? Muito menos oram junto para saber se essa é a melhor situação, se isso é o que tinha que ser decidido mesmo, ser feito, né? E aí nós temos uma decisão fruto de uma ansiedade, de um temor de não cumprir a promessa, né, por parte de Sarai, e uma decisão decorrente de uma omissão de Abrão, do cabeça, né, do líder aí, da familiar, que fica quieto, deixa Sarai na sua ansiedade decidir. E o que ela decide? Ela decide transferir a propriedade dela, que é a serva, a egípcia, para Abrão possuí-lo, e é o que acontece. E Abrão então se relaciona com Agar, né? E o que acontece é que ela engravida, tá? Agar era extremamente fértil, pelo visto, e ela engravida, até porque Abrão tinha essa promessa, né? O que acontece de tudo? A situação no casamento se começa a degringolar, né? Sarai começa a perceber ou a entender que há uma preferência de Abrão por Agar, por conta dela estar carregando um filho seu. Vem o ciúme, vem uma insegurança de Sarai, naturalmente. Sarai vai e reclama para Abraão. E o que Abraão faz? Mais uma vez, né? Nada. Ele fica omisso. Ele lava as mãos. Beleza, ela é sua serva, então fica aí sob a sua responsabilidade. Basicamente foi isso que ele respondeu, né? Então a gente tem uma sequência de pecados aí, uma sequência de condutas desorientadas que acarretam numa consequência bem grave que está lá no versículo 11 e 12 que a gente leu. Nasce um filho, que é Ismael, né? E como a promessa de Abraão é que a descendência dele ia ser múltipla, ia ser tão enorme, Ismael não é diferente. Tudo bem que a gente vai ver que depois vem Isaac, né? E que a descendência múltipla cristã vem de Isaac, mas a gente vê que por conta desses pecados, a gente tem uma consequência grave, que é o Ismael, que é um filho guerreiro, né? O texto fala em jumento selvagem, como jumento selvagem, que briga, que guerreia com os seus irmãos. Ismael, quem é na verdade? São os árabes, né? Então a gente vê hoje o fruto desse pecado até hoje, em que muçulmanos e cristãos têm um conflito, né? Ou seja, os árabes aí, a descendência de Ismael,
conflita com a descendência de Isaac, desde aquela época até hoje, sendo que a gente sofre essa consequência até hoje desse pecado aí de Abrão e de Sarai, né? O que a gente tem então? A gente tem um casamento era sólido, aí chega num momento de crise em que ele tem um princípio de rompimento ali, em que Sarai vai para um lado, Abrão vai para o outro, né? Sarai, na insegurança, vem até reclamar e tem um conflito em que Abrão não briga, né? Abrão adota aquela posição do marido silencioso e omisso, né? E no caso, pior ainda, ele transfere mais uma vez a responsabilidade da situação para Sarai. Sarai tenta empurrar para ele, fala: a culpa é sua, e ele vem e fala: você decide aí, eu passo para você esse problema, né? A gente tem aí um relacionamento agora conflituoso, tá? Que gera o quê? A gente vai gerar essa consequência do Ismael, né? E aí gera toda uma nação, um povo que guerreia com o povo de Cristo até hoje, persegue inclusive, né? E a gente tem um risco, muito grande. Abrão e Sarai põem em risco a promessa de Deus, que é a descendência ampla deles dois, né? Para que o mundo fosse povoado com descendentes de Abrão, que contam mais do que as estrelas do céu, que não dá nem para contar, né? Por bênção, graça, misericórdia de Deus, o relacionamento se mantém, né? E a gente vê, felizmente, que Abrão e Sarai terminam Abraão e Sara casados, né? Sara morre, Abraão ainda fica um tempo, tá? Mas eles vivem aí até que a morte os separe, no caso, como deve ser, como é todo casamento. Afinal, casamento é aliança, né? E a aliança não se quebra, porque se a aliança se quebrasse, Deus não ia fazer aliança com a gente, como ele fez, né? Bom, analisando todo o texto e trazendo isso para nós, né, para as nossas vidas, a gente percebe em tudo isso a falta de fé, né? Seja de Sarai e de Abraão, até porque o Senhor havia feito uma promessa para eles e talvez tenha faltado a fé. A falta de fé fez com que Sarai tomasse essa decisão precipitada, sem consultar a vontade do Senhor. E eu faço um paralelo em relação a isso, na vontade permissiva de Deus com a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus, nessa situação, é que ele entregaria para Abraão e Sara um filho, né, dos dois, para que eles tivessem uma descendência, uma grande descendência, né, que teríamos dificuldade, inclusive, de numerar, né, de tão grande que seria. Essa era a vontade de Deus para eles. Porém, Sarai e Abraão se precipitaram. Ela, no afã de ver realizada essa promessa do Senhor na vida deles, toma uma decisão precipitada, não consulta a Deus e, com a omissão do esposo, traz para si essa vontade permissiva, né? Houve uma permissão do Senhor de que esse relacionamento de Abraão e a serva Agar gerasse uma criança, que a gente conhece as consequências, que são consequências graves e consequências que sofremos até hoje, né? Quantos milhões de anos isso aconteceu, 1000 anos para trás isso aconteceu, e hoje nós vemos claramente essa disputa, né, entre esses dois povos, né? Então nós entendemos que muitas vezes nós, filhos de Deus, nos comportamos como filhos mimados, né? Nós colocamos uma situação diante de Deus
e nós oramos por aquilo, eu quero, Senhor, por favor, me conceda, é isso, eu preciso disso. E muitas vezes o Senhor se cala, Ele não responde. Por quê? Porque não é essa a vontade soberana dele para você. O Senhor sabe o que é melhor para nós, Ele tem o melhor para nós e nós não entendemos isso. E muitas vezes aparece algo, nós desejamos algo que não é o que Deus quer para nós e nós insistimos nisso. Insistimos, o Senhor não me respondeu, não falou nada, eu vou atrás de um irmão para ver se Deus tem algo para me dizer sobre aquilo, né? E muitas vezes nós deixamos de consultar a palavra de Deus, que é o manual que Ele deixou para nós, que tudo que nós queremos, tudo que desejamos e qualquer orientação para as nossas vidas está na palavra de Deus. Ele tem a resposta ali. Só que muitas vezes nós agimos de forma carnal, os nossos desejos são carnais e nós não encontramos respaldo na palavra de Deus, mas é algo que a gente quer tanto que a gente sai atrás, até de profetas. Vamos ver o que o profeta fala sobre esse assunto. E pela insistência, pela nossa teimosia, muitas vezes o Senhor permite que esse desejo nosso seja alcançado. Só que esse desejo nosso, que está em desacordo com a palavra de Deus, vai trazer consequências terríveis para nossas vidas. Muitas vezes em relacionamentos também, né? Isso é muito comum. Nós temos uma orientação na palavra de que nós devemos nos relacionar com pessoas que tenham a mesma fé que nós, né? É a questão do jugo desigual. Mas muitas vezes a gente coloca na cabeça que tem que ser aquela pessoa e você ora a Deus por aquela pessoa e tudo acontece, né? E te deixa claro de que não é aquela pessoa que o Senhor quer para você. Mas aí você coloca na sua mente, eu vou levar ela não é de Deus, mas eu vou levar ela para a igreja e tal. E muitas vezes o Senhor permite. Por quê? Porque na verdade a escolha é nossa, né? O Senhor deseja que a gente espere por aquilo que Ele tem para nos entregar no momento oportuno, no momento que Ele, né, estabeleceu para que isso ocorra. Mas a gente, na nossa pressa, na nossa falta de fé, mete os pés pelas mãos, não consulta a palavra do Senhor e acaba se enrolando num relacionamento assim. E esquece que esse relacionamento, quando chega a um casamento, é um relacionamento para sempre. Depois você não vai poder alegar, Senhor, mas ele não era crente, o Senhor deixou... Minha filha, a escolha foi sua, né? Eu permiti, porque a gente discute com o filho mimado, birrento, eu quero. Muitas vezes você entrega para ele porque você, né? Não, toma e resolve. Só que isso vai trazer para a minha vida, né? Uma consequência triste, vai trazer cicatriz, vai trazer feridas, talvez até um divórcio, né? E às vezes você vai querer jogar a culpa no colo de Deus. Não, a culpa é sua, o Senhor que deixou. E na verdade não é, né? Essa é a diferença da vontade soberana do Senhor e da vontade permissiva, né? A vontade permissiva pode trazer dor, pode trazer consequências graves, né, que a gente tem que, né, suportar por toda a nossa vida por conta da nossa falta de fé, né, da nossa desobediência à palavra de Deus. Nesse texto é o que eu consigo subtrair, né, e tentar trazer para nós. E um conselho, né, aos irmãos é que de fato busquem essa vontade soberana. Vamos confiar que o Senhor Ele tem o melhor para nós, né? Ele sabe aquilo que nós precisamos e o que nós não precisamos. Se você está fazendo um pedido para Deus, ou se Deus te prometeu algo e ainda não chegou, seja paciente, espere. Não provoque uma situação em que o Senhor possa permitir que aconteça o seu desejo e que possa virar uma tragédia, porque não deixa de ser uma tragédia. 2 irmãos, né, que
dá origem a povos diferentes que guerreiam contra si até hoje, né? É isso. Resumindo aí de todo esse texto, acho que eu estava pensando aqui nas 4 letrinhas mesmo, OBDC, né? Exatamente. E aí o que a gente tira desse texto e na verdade de toda esta palavra, toda a Bíblia, é o obedecer, é respeitar, observar a soberania de Deus. Quem é soberano é Deus e não nós. Nós temos que ser dependentes. Esse é o combinado. E é um combinado muito bom, porque Ele cuida da gente. Né? Por toda a Bíblia, estamos estudando a Bíblia, a gente vê o Deus se revelando e principalmente Deus cuidando do homem ser humano, eu digo, né? Cuidando da família, do casamento. Veja como Deus foi misericordioso, bondoso, gracioso aqui em preservar, em permitir o casamento de Abrão e Sarai ser preservado, mesmo com um adultério meio atravessado, né? Uma esquisitice, mesmo com a desobediência por meio da ansiedade, da pressa de querer ser Deus nesse momento, né? De adiantar a promessa, mesmo com a omissão aí do cabeça, Deus foi misericordioso e essa aliança entre Abrão e Sarai permaneceu até o final, né? E aí o que a gente tira também? A gente tira do texto a necessidade do casal se entender como um, né? E ninguém pode dizer que não compreende isso, porque está na origem da palavra, né? Que deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne, o casal. Além disso, apesar de serem um, cada um exerce o seu papel dentro do relacionamento, dentro do casamento. E aí neste trecho da história de Abrão e Sarai que a gente vê nitidamente a inversão de papéis. Aqui, Sarai assumindo a liderança, a cabeça do lar, digamos assim, e Abrão omisso, quieto, e aí nem inverteu o papel, porque ele não estava nem como auxiliador aí nessa posição dele, né? Mas pior, ele foi omisso, não assumiu o papel de líder que ele tinha que ter por todo o tempo, né? E que pesa mesmo, e essa é a missão do homem no casamento, né? De cabeça. Desculpa interromper, mas até porque a promessa tinha sido entregue a Abraão, né? Você terá filho com a sua esposa. Se ele neste momento tivesse assumido o seu papel, ele teria aconselhado a sua esposa: não vamos fazer isso, o Senhor nos entregou essa promessa, ele há de cumprir no momento oportuno. Mas o que ele fez? Ele foi omisso, aceitou a proposta e daí veio toda a tragédia. Deus não aliançou com Abraão falando: você vai ter várias mulheres e por isso a sua descendência vai ser grande. Não foi, né? Quando Deus se aliançou com Abraão falando que Abraão teria uma descendência repleta, havia ali um casamento monogâmico, né? Era de homem e mulher formando uma só carne. E Abrão e Sarai rompem isso, fazendo o que eu estou chamando de adultério atravessado, porque é um adultério consentido, né? Mas que gerou naturalmente confusão, remorso, tristeza, entre outros conflitos, tanto psicológicos quanto físicos mesmo, de ter, além da consequência da guerra, o descompasso lá, ou o conflito da Sarai com a sua serva, né? Em que a serva tenta abandonar, mas o anjo tem que intervir, vem e fala com ela: vai lá e se submeta, porque você é serva, né? E cumpra o papel. É o anjo dizendo: cumpra o papel. Eles não cumpriram lá, mas você tem que cumprir o seu, né? E eu vou orientá-los de alguma forma também a cumpri-lo. E a gente vê que Abrão vira um Abraão líder mesmo, que conduz o restante aí da história de uma forma digna e adequada. Lembrando, claro, que por mais herói que seja da fé,
todos somos pecadores. Não tem jeito, né? E aí a gente vê, o que é bonito também da palavra, é que nós temos dois comuns aqui, Abrão e Sarai, pecadores, mas que geram, que têm a graça de Deus, né? E geram toda essa descendência que faz com que a gente esteja aqui, inclusive, né? Mas antes disso faz com que o Messias venha, fez com que o Messias viesse e a gente tivesse então o direito aí de lutar pela salvação, né? De ter a salvação e o direito de poder, se tudo der certo, em breve estar com ele. Amém. De novo. Amém. Né? Glória a Deus. É muito lindo tudo isso, porque a gente vê, até em meio a esses percalços, né, diria assim, o propósito de Deus foi realizado. Aquilo que o Senhor, naquilo que Ele tem propósito, o propósito dele nunca é interrompido, Ele realiza tudo aquilo, né? Mesmo muitas vezes nós desobedecendo a sua palavra, né? Não aguardando a chegada no tempo certo da promessa que Ele nos entregou, ainda assim Ele cumpriu, né, todo esse propósito. E hoje nós podemos estar aqui falando, né, dessa história e trazendo para as nossas vidas. Então que fique, nós trazemos aqui para que fique para os irmãos, que é bom dependermos do Senhor, confiarmos no Senhor. Se Ele nos prometeu algo, Ele irá cumprir. Cabe a nós sermos pacientes e esperarmos para que Ele entregue aquilo de fato que Ele tem para nós, não aquilo que eu quero, que a minha carne deseja. Porque aquilo que eu quero e que a minha carne almeja não é o melhor, não é o bom. Vai me trazer sofrimento, vai me trazer feridas, vai deixar cicatrizes, talvez não só em mim, mas em todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, entreguemos ao Senhor, aguardemos nele, confiemos, dependemos dele. E assim tudo vai dar certo, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe, né? Mais do que nós mesmos. Amém. Amém. Meus amados, esse é um tempo difícil, não é um tempo fácil. Nós estamos aí, uma grande parte, pelo menos, está em isolamento, né? E nós estamos aprendendo coisas novas, que é tipo conviver com o cônjuge, né? Que até então, muitas das vezes, a gente estava um para um lado, outro para o outro, um para o trabalho, outro para o outro trabalho, ou em casa, e assim vai. E conviver é conflituoso, naturalmente. Ficar muito tempo junto é conflituoso. Vamos ter atenção a isso, vamos aprender com essa situação e aprender a sair dela bem. Tem paciência, confia. Na pior das hipóteses, vamos usar aquele texto, suportai-vos uns aos outros. Mas o suportai-vos aqui eu trouxe, mas o suportai-vos não é de suporta ele, a sua esposa, ou suporta o chato do seu marido. É dar suporte, tá bem? Então estejamos juntos, pacientes, longânimos. Vamos ler lá Gálatas 5:22, né? Fruto do Espírito. A gente precisa ter. O relacionamento precisa de cordialidade, de amor, de respeito, de companheirismo, né? Se não tiver isso, se tiver só briga, discórdia, fica bem mais difícil. E aí vem a vontade de fazer coisas insanas, abruptas, com ansiedade, desobediência, e vem o pecado, vem divórcio, né? Então estejamos confiantes em Deus e estejamos juntos. Deus falou, vocês se tornam um. Então, você está brigando consigo mesmo, né? Porque você é um. É isso mesmo que você quer? Maltratando ela, maltratando ele, você está se maltratando. Porque não tem mais ruptura. Se romper, arranca pedaço, né? Então, e a sequela, a consequência perdura para sempre. É isso que a gente viu, né? Tenhamos então paciência, oremos bastante, apeguemos ao Senhor, que é Ele é fiel para cumprir, né? É isso que a Bíblia fala,
para Deus é sim, sim, não, não, todas as vezes. Deus não muda. Essa é a grande vantagem para nós. E entendamos também que em todas as coisas que nos acontecem, o Senhor tem um propósito, né? Talvez não, eu tenho certeza de que tudo isso que está nos acontecendo, o Senhor tem um propósito. Inclusive na união, né? Nós estamos aprendendo a conviver, né? Porque é fácil, durante a semana ele sai para o trabalho, chega de noite, a gente conversa 1 hora e dorme, e amanhã, no outro dia ele sai. Então a gente não tem essa convivência. Eu confesso que eu estou achando uma delícia, eu estou torcendo para ele não voltar tão cedo. Mas que vocês, né, que para vocês possam desfrutar da companhia um do outro, aproveitar esse momento em família. É isso, queridos. Muito bem, glórias a Deus. Amém. Vamos orar para terminar? Sim, amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento em que debatemos a sua palavra, em que muito o Senhor nos ensinou, Pai. Nós te pedimos que neste momento, Pai, nesse tempo difícil que estamos vivendo, o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja atuando em nós e que nós possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar neste tempo, Pai. Nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito, queremos fazer a Tua vontade, fazer aquilo que Tu queres que façamos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Continua conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu amado, minha amada. Que o Senhor te guarde, que Ele te proteja nesses tempos. E proteja esse relacionamento lindo e duradouro e permanente que vocês têm. Amém. Que Deus abençoe. Amém.